pessoal, estamos aqui de volta em mais um encontro virtual. Vamos pegar o nosso material? Então vamos lá. Hoje você vai precisar, além do seu livro do alfabeto, do livro Pé de Imaginação, Programa Alfabetizar para Valer, certo? E para iniciarmos, depois que vocês pegarem aí todo o material de vocês, caderno, lápis, borracha, os livros, vamos cantar a nossa canção de oração? Então vamos lá. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Vamos ser crianças. Agora vamos iniciar? Pegaram todo o material? Pegaram mesmo? Então, vamos dar início. Eu quero que vocês coloquem o livro de vocês aí na página 58. 58. E observem muito bem a questão número 1, a leitura que ele nos traz. Estão observando a leitura que nós temos na questão número 8? Muito bem. Observem bastante esta leitura. Olha lá. Vejam só. Pitacilgo do Nordeste. Vive em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Bahia. Também sou conhecido como Coroinha. Preciso ser preservado. Ararinha azul. Vivo na Caatinga e no sertão baiano e pernambucano. Estou ameaçado de extinção. Preciso ser preservada. Observaram? Então, agora vamos conversar sobre. O que nós temos aí é uma tirinha. Isso mesmo, o que é uma tirinha? É uma historinha contada em quadrinhas de forma bem curtinha. Nós temos a primeira tirinha, que são uma sequência de 3 quadrinhos contando algo. Nesse caso aqui, a historinha de falando sobre uma árvore chamada Pintacilgo do Nordeste. E a segunda tirinha, que é falando sobre a ararinha azul, certo? Vocês já devem ter assistido o filme da ararinha azul, não é isso? Agora vejam só. Onde era que o Pintacilgo do Nordeste falou mesmo que vivia? Muito bem, ele falou que ele vive em Sergipe. Sergipe é o estado que nós moramos. Falou que ele vive em Alagoas, Ceará e Pernambuco. Todos são estados pertencentes à região do Nordeste. Por isso que ele fala, o título é Pintacilgo do Nordeste. Então, é uma ave que é típica dessas regiões do Nordeste. Agora, e a arara azul, a ararinha azul, aonde foi que ela falou que vive? Muito bem, ela falou que vive na Caatinga e no sertão baiano e pernambucano. Muito bem. Então, as regiões que tem Caatinga é possível encontrar a ararinha azul e também no sertão baiano e no sertão pernambucano. Agora, veja lá aqui no quadro. É a questão 3, que está aí no seu livro, na página 59. Bem do ladinho, onde tá as tirinhas. O que essas duas avezinhas, a Pintacilgo do Nordeste e a ararinha azul, o que elas têm em comum? Em comum é uma coisa que as duas têm de igual. Uma coisa que pode ser uma coisa que uma faça, a outra faz também, certo? Pode ser uma cor que uma tem, a outra tem também. Então, em comum é isso, quando tem uma coisa que é idêntica das duas. Vamos lá. E o que elas têm de igual, de comum? Elas, estão em extinção, são conhecidas como coroinha ou precisam ser preservadas? Muito bem, elas precisam ser preservadas. Então, a gente vai no último quadrinho
e faz um xizinho. Olha lá, nos dois textos diz, ó, preciso ser preservada. Na outra diz, preciso ser preservada. Então, as duas, o que as duas têm em comum é isso. Elas precisam ser preservadas, certo? Agora vamos à página 60 do livro de vocês. Vamos lá. Página 60. Nós temos aí na página 60 mais um textinho para a gente ler. Vamos ler ele? Então, vamos lá. Este é o texto que nós temos que ler na página 60. Vejam só, vamos acompanhar a leitura. Aves ameaçadas de extinção no Nordeste. O pintacilgo do Nordeste e a ararinha azul são aves nativas dos estados nordestinos. O habitat natural da ararinha azul é a caatinga e o sertão baiano e pernambucano. O pintacilgo do Nordeste, também conhecido como coroinha, vive nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Bahia. Essas aves estão ameaçadas de extinção por causa da destruição da vegetação nativa e do tráfico de animais. É preciso preservá-las para que elas continuem a ser encontradas na natureza. Aves ameaçadas de extinção no Nordeste. Esse foi o texto que nós lemos. Aves ameaçadas de extinção no Nordeste. Agora, observe bem do ladinho aí, ó, na página 61. Nós temos duas questões que falam aí sobre esse texto. Olha. As aves citadas no texto, quais foram elas? Muito bem, aquelas que a gente viu lá nas tirinhas, não foi? A ararinha azul do Nordeste. E qual foi a outra? O pintacilgo, muito bem. Foi a arara azul, que lá aparece como ararinha azul do Nordeste. E o pintacilgo, muito bem. Ararinha azul e pintacilgo. E quais são os locais que ela vive? Olha, essa é bem fácil, porque a gente já viu até lá no texto. Muito bem. A ararinha, o pintacilgo e a ararinha, elas são aves nativas dos estados nordestinos. Muito bem. A ararinha azul, a gente encontra ela na Caatinga e no sertão baiano e pernambucano. Já o pintacilgo, a gente vai encontrar ele em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Bahia. Agora, a relação entre as características das aves e seu nome. A ararinha azul e a outra é pintacilgo do Nordeste, que também é conhecido como coroinha. Por que a ararinha é chamada de ararinha azul? Por conta das penas dela, muito bem, porque ela possui uma penagem azulada, em tons azulados, muito bem. E essas aves, qual é a situação delas? Elas existem muitas ou elas estão sumindo? Estão sumindo, muito bem, por isso que a gente fala que são aves ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção quer dizer que existem muito poucas, são poucas as que existem e corre o risco delas desaparecerem, não existirem mais, certo? E o que a gente deve fazer para evitar que elas sumam, que elas, para evitar a extinção delas, para evitar que elas se acabem? Não só delas, mas de outros animais também. Temos que preservar, protegê-las muito bem, deixá-las na natureza para que elas procriem, né, que nasçam os filhotinhos. A gente tem que sempre protegê-las, muito bem. Agora vamos fazer aqui também a questão 3 da página 61. Olha, nós temos aí o texto que nós lemos. Ele tem uma finalidade. Para que vocês acham que ele serve? Nós temos a letra A, B, C e D.
nós temos que marcar a alternativa que a gente acha que é a certa, tá certo? A letra A diz que esse texto daí, ele quer convidar a gente. Esse texto está convidando a gente para alguma coisa? Não, muito bem. A letra B diz que ele quer, ó, divertir a gente. É divertido esse texto? Também não. Já a letra C diz que ele quer informar a gente. Ele está informando? Sim, muito bem. Esse texto daí é um texto informativo. Ele traz uma notícia para a gente. Ele vem nos comunicar sobre aves que estão em extinção, aves que estão ameaçadas e que fazem parte do Nordeste, daqui da nossa região. Nós moramos na região do Nordeste. Então, esse texto vai informar para a gente o que está acontecendo com essas duas avezinhas. Então, eu vou marcar a opção letra C, tá certo? Na página 61, questão 3. Marcaram? Pronto. Foi legal aprender sobre essas duas avezinhas? Aprender também que, ó, um texto, quando ele está trazendo pra gente alguma notícia sobre algo, quando ele está, ó, como aqui, ó, contando pra gente algo sobre uma ave, sobre uma cidade, sobre uma situação qualquer, ele é um texto com a finalidade de informar. É um texto informativo, tá certo? Foram textos que estão nos passando uma notícia sobre algo, uma informação sobre algo, nos apresentando um dado sobre algo. Ele é um texto informativo. Ele está nos informando, tá certo? Então, ó, aprenderam, né? Então, agora eu vou dizer o que vocês irão fazer aí com a atividade de casa. A página 59, lembra aquela pagininha que fica lá do ladinho da questão 3, ó, página 59. Nós temos aqui a questão número 1. Ela diz assim, ó, faça uma tirinha sobre a preservação das aves que habitam em seu município. Você conhece alguma ave que tem aqui em Itabaianinha? Conhece? Pois você vai fazer uma tirinha sobre ela, igual aqui, ó. Aqui nós temos uma tirinha falando sobre o pintacilgo e uma tirinha falando sobre a ararinha azul. Vocês irão fazer observando aqui o modelo, ó. Tem a ilustração e tem o texto. Ilustração e o texto. Ilustração e o texto. Vocês vão fazer desse mesmo jeitinho aqui. As tirinhas já estão prontas, ó. 1, 2, 3. Vocês só precisam fazer a ilustração e colocar o texto de vocês falando sobre a árvore. Eu vou começar como aqui, ó. Diz no nome dela, onde ela vive, se ela tá uma ave que é típica daqui da região somente, ou se outras cidades também tem dela. Eu vou contar a história que eu sei daquela avezinha, tá certo? Página 59, questão 1. Coloque aí a imaginação de vocês para trabalhar. Depois, quando eu terminar, eu vou pegar o meu livro do alfabeto, vou abrir ele na página 57, ó, página 57, e vou ler o texto Bola de Meia, que é um poema. Esse é o nosso encontro virtual de hoje, mas, ó, depois vai ter mais, e eu vou estar aqui esperando por vocês. Beijos virtuais. Tchau!